Esse é o Capsu e nós vamos falar agora da possibilidade do Canadá se tornar o 51º estado americano, ou pelo menos o estado de Alberta, no Canadá, se tornar o 51º estado americano, tá? Olha aqui, o pessoal está prometendo um referendo em 2026 para votar e talvez se tornar independente do Canadá, o estado de Alberta. Isso é uma coisa significativa porque, diferente da maior parte dos países, o Canadá, a Constituição do Canadá permite sim que pedaços do Canadá se tornem independentes. Você sabia disso? O Brasil não pode. O Brasil, na Constituição brasileira, diz que qualquer um que tentar independência é do mal e coisa e tal, que não pode, que é golpe, 359 alguma coisa. E assim é a maior parte das constituições da maior parte dos países. Por motivo óbvio, o país não quer que pedaços dele se separem, né? Mas o Canadá tem um histórico, porque tem a província de Quebec, que é a província onde se fala francês ali no Canadá e coisa e tal, que tem um histórico também de independência, de autonomia. Então, a Constituição do Canadá, quando o Canadá foi criado e coisa e tal, ele tem essa parada de você poder sair do Canadá. Isso é uma coisa diferente dos outros países. E parece que a Alberta está querendo fazer isso. Será que o Trump vai conseguir o 51º estado americano? Não vai ser o Canadá inteiro, mas vai ser a Alberta, que é uma província muito importante do Canadá, tá? Tem muito petróleo lá, talvez a província mais rica em recursos minerais é a Alberta. Essa notícia foi sugerida por A Melhor Família do Viso, Budista Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Premier de Alberta, essa moça aqui, como é que é o nome dela? A Danielle Smith, que ela é de direita. Então lembra, teve eleição recentemente no Canadá, vocês sabem, a esquerda ganhou com larga folga. O Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, ganhou, então a esquerda continua dirigindo o Canadá. Mas a eleição também teve nos estados, então os estados mudaram também os governadores dos estados lá do Canadá. E em Alberta, a Danielle Smith é de direita, então ela é uma governadora de direita lá de Alberta. Para quem não sabe onde é Alberta, esse aqui é o Canadá, né? Então você tem aqui Quebec, essa província aqui que é onde fala francês e que também tem um negócio de se tornar independente do Canadá, eles também tem uma briga com isso daqui. Mas a principal província, o principal estado do Canadá é Ontário, é onde estão as principais cidades aqui. E aí você tem outras, Manitoba, Sequoia, alguma coisa, eu nunca consigo pronunciar o nome desse estado aqui. E Alberta está aqui e a Colômbia Britânica está aqui, né? Então, Alberta é esse estado aqui, bem no meio do Canadá aqui, né? Aqui no norte, o Canadá tem uma série de territórios, porque aqui é muito desolado, tá? Aqui não tem nada, só tem gelo, esquimó. Então tem algumas províncias aqui, né, mas é meio que não tem ninguém nesse lugar aqui do norte do Canadá, né? O que tem justamente Ontário, onde está, sei lá, a maior parte do Canadá está aqui. A Colômbia Britânica também tem uma cidade grande aqui que é Vancouver, mas fora isso, então aqui tem Manitoba, Saskatchewan, acho que é isso o nome do estado aqui. E Alberta, que é esse outro aqui, né? Alberta também é um estado muito rico, tá? Porque tem muito recurso mineral aqui, e também Saskatchewan também é muito rico também. Ontário é mais rico em termos de população, de fábrica, de indústria e coisa e tal. Tá aqui Toronto, que é a principal cidade aqui do Canadá, Hamilton, enfim, tem uma série de outras cidades aqui nessa província aqui, né? Ottawa também. Montreal e Quebec estão na província de Quebec, é onde se fala francês e coisa e tal. Também tem um quê de separatismo aqui em Quebec, né? Aqui Nova Brunswick, Nova Escócia e tem uma ilha Príncipe Eduardo, que são outros estados do Canadá. Ainda tem aqui ó, as ilhas de Saint-Pierre e Miquelon, que é da França isso aqui, tá? Igual a França ainda tem uma colônia na América do Sul ali, a Guiana Francesa, a França ainda tem uma colônia na América do Norte também, que é a ilha de Saint-Pierre e Miquelon aqui, cambada de francês imperialista, né? Enfim, o importante é isso, Alberta é esse estado do canadense aqui, né? E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, todos esses estados aqui têm uma tendência maior, estados do meio aqui, tem uma tendência maior para a direita, tá? Por quê? Porque tal como acontece nos Estados Unidos, a esquerda está concentrada nas grandes cidades. As grandes cidades do Canadá, você tem Vancouver, então a Colômbia Britânica acaba indo para a esquerda por causa de Vancouver, tá? Se você tirar Vancouver,
O resto aqui vai tudo para a direita também, mas como Vancouver está aqui, ela vai para a esquerda. E aqui Ontário e Quebec vão para a esquerda porque tem grandes cidades aqui, vai todo mundo para a esquerda no final das contas. E aí o pessoal está muito chateado com mais um governo de esquerda, não gostou do fato da maior parte dos canadenses terem brigado e coisa e tal. A gente já falou sobre a eleição do Canadá aqui. É lógico, toda eleição tem um monte de fatores, mas um desses fatores, sem dúvida alguma, foi o fato do Trump ter ameaçado tomar o Canadá. Isso é uma besteira, isso não tem ninguém que goste disso. Mesmo os canadenses que querem se unir aos Estados Unidos preferem que isso seja negociado depois. Tem que fazer igual o Texas fez. O Texas primeiro se tornou independente do México, aí depois negociou a entrada nos Estados Unidos. Tem que ser assim, não tem outra forma, né? E pode ser exatamente esse o caminho que o Alberta vai tomar aqui, ó. A premier de Alberta, Danielle Smith, disse que ela vai ter um referendo provincial pela separação do Canadá no próximo ano, se os cidadãos conseguirem as assinaturas necessárias numa petição, né? Como eu falei para vocês, a Constituição do Canadá permite esse tipo de coisa, mas tem que ter um número de assinaturas X lá, tem um processo específico para isso. Também não é molinho fazer isso, não. Já é um enorme ganho o fato da Constituição permitir esse tipo de coisa. Como eu falei, a Constituição do mundo inteiro não permite isso. A do Canadá permite, né? Então ela está dizendo aqui que ela fez uma live e falou que quer uma Alberta soberana dentro de um Canadá unido, mas olha só, o que eles querem? Ela, particularmente, diz que prefere a Alberta no Canadá, mas com mais autonomia em relação ao Canadá. Qual que é o grande problema nisso daqui? O Trudeau colocou uma tal de taxa de carbono, que taxa de carbono, igual eu estou querendo fazer aqui no Brasil, o mercado de carbono aqui no Brasil também, vai ter taxa de carbono aqui no Brasil também. Então, ou seja, o pessoal que produz muito carbono, como é o caso de Alberta, que tem muito petróleo, ficou em desvantagem, pagava muito caro isso. É verdade que o Carney, ele tirou essa taxa de carbono, tá? Isso foi um outro fator também que ajudou ele a ganhar a eleição. Ele, embora seja de esquerda, chutou esse negócio de ambientalismo, de mudanças climáticas, vai a merda. E fez o certo, que é o certo de fazer, é isso mesmo, mandar a merda esse pessoal ambientalista. Então, ou seja, isso ajudou ele lá. Só que isso era uma coisa muito ruim pro estado de Alberta. Então, Alberta quer ter mais autonomia para poder repelir esse tipo de coisa. O governo central do Canadá, que é uma taxa de carbono, beleza, vai cobrar lá de Ontário, do Quebec, não sei o que lá. Aqui em Alberta, não. Então, o que ela quer é isso. Ela não quer sair do Canadá. Ela quer ficar no Canadá com mais autonomia. Mas ela diz aqui ó, que existe um número crescente de pessoas de Alberta que estão descontentes com a federação e que estão organizando petições para sair. Ou seja, sair mesmo do Canadá. Um detalhe importante, tá? Muita gente fala sobre secessão americana, mas os Estados Unidos têm leis muito sérias. Não pode seceder, não pode ter esse papo, não. Não tem esse negócio de separação, não. O Canadá tem, o Canadá permite. Enfim, aqui ó, a maior parte desses indivíduos que são vozes que estão marginalizadas e vilificadas são, na verdade, albertanos leais, né? Ou seja, são pessoas realmente que trabalham em Alberta e querem o bem de Alberta. Então, a gente não vê por que negar esse tipo de coisa. Se eles conseguirem as assinaturas para a gente fazer um referendo, a gente vai fazer um referendo ano que vem. E olha só, tá? Quando fez o referendo do Brexit lá na Inglaterra, o Brexit ganhou, tá? Tá arriscado esse pessoal. Muita gente acha que ela tá falando isso porque ela acha que vai fazer o referendo e vai perder, né? Aí não tem problema. Depois que fez um referendo, perdeu a saída, aí não tem como fazer outro referendo, né? O pessoal que é a favor da independência vai acabar ficando calado, né? Agora, o fato é, muitos separatistas de Alberta estão querendo isso. E no final das contas, parece que isso pode ser verdade, pode acontecer de fato. Existe já um movimento pelo separatismo de Alberta, já de algum tempo que tem isso daqui, principalmente depois que descobriram grandes reservas petrolíferas em Alberta, e o estado se sente meio que explorado pelo resto do Canadá, né? Porque lá eles têm royalty, e paga royalty para todos os estados, não para o estado que está produzindo. É igual aqui no Brasil. Eu acho que o Rio de Janeiro devia fazer um negócio desse tipo também, porque aqui no Rio de Janeiro, o petróleo do Brasil todo está aqui no Rio de Janeiro, ou a maior parte dele está aqui no Rio de Janeiro. Mesmo quando o pessoal fala assim, é bacia de Santos, mas no Rio de Janeiro, tá? No mar continental do Rio de Janeiro, tá? E aí já fizeram leis aí dizendo que não, que tem que dividir o royalty com os outros estados. Uma porra nenhuma, pô. Daqui no Rio de Janeiro, pô. Eu sou a favor da identidade do Rio de Janeiro. Mais do que isso,
Eu sou a favor da independência do Catete. O Catete devia fazer a República Independente do Catete aqui no Rio de Janeiro, e o primeiro ato seria entrar em guerra com a República Independente do Flamengo para a gente reconquistar a nossa saída para o mar, tá? Porque o Catete, historicamente, tinha saída para o mar na Praia do Flamengo. O Flamengo conquistou essa parte aqui, mas a gente vai tomar de volta isso no futuro. Enfim, o Rio de Janeiro poderia fazer também pelo mesmo motivo de Alberta, porque o resto do país fica ganhando dinheiro com royalty do petróleo. Não, é nosso, porra, o petróleo está aqui no Rio de Janeiro, que porra é essa? Enfim, Alberta tem esse movimento separatista já. E tem também o movimento separatista do ocidente do Canadá, tá? Os 4 países, os 4 estados que são mais à direita aqui no sentido político, né? Muito embora a Colômbia Britânica seja meio esquerdosa, porque, né, tem Vancouver ali que atrapalha a galera. Então, pode ser que Alberta se torne independente? Olha só, pode ser que o Trump consiga o que ele está querendo, pelo menos o 51º estado americano se torne Alberta. E depois que for o primeiro, meu amigo, eu não vou descartar que os outros vão também não, hein? Será que o Trump vai ganhar essa parada dos estados do Canadá? Acho pouco provável no final das contas, mas vamos ver. Quem viver, verá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.